Gravando. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Michel Foucault. Esse pensador, ele cai no Enem. Ele é bastante cobrado no Enem. Portanto, prestem bastante atenção no que eu vou dizer sobre o Foucault. Inclusive, eu já até disponibilizei lá no sistema o esboço da minha aula de hoje. Está lá no sistema, no Unimestre. Tá? Então, ao invés de vocês copiarem no quadro, tudo que vocês copiariam no quadro, tá? Está lá no sistema, no Unimestre. Mas essa aula que eu vou disponibilizar, essa videoaula, lá no meu YouTube, no meu canal. E para quem gostar, deixa um likezinho aí embaixo. Divulga o canal. Quem não gostar, tô nem aí para você também. Comenta. Vamos lá. Michel Foucault. Gente, Foucault nasceu em 1926 e morreu em 1984. Nasceu em 1926 e morreu em 1984. Foucault foi classificado como uma das figuras mais importantes do século XX, segundo alguns especialistas na área da filosofia contemporânea. Quando nós falamos em Foucault, nós falamos num sujeito que olhou o desenrolar da sociedade e como ela se desmembrava a partir de um olhar bastante característico, um olhar bastante próprio, ou seja, de uma singularidade ímpar. Pois bem, quando nós falamos em Michel Foucault, a importância na qual Michel Foucault se revestirá ou estará revestido é no aspecto de que o Foucault, ele, além de filósofo, ele foi um sociólogo, e como sociólogo ele vai analisar as estruturas de poder do seu tempo. Ele analisa as estruturas de poder do seu tempo. Pois bem, quando nós falamos em Michel Foucault, e quando nós falamos em análise de estrutura de poder, o Michel Foucault ele vai analisar, ou ele analisou as relações de poder. Como se davam as relações de poder? Como aconteciam estas relações de poder? E segundo Foucault, entendeu? Essas relações de poder se davam a partir da dialética, a partir da relação entre indivíduo e Estado. Repetindo, essa relação de poder se dava, segundo o Foucault, através da relação dialética entre indivíduo e Estado. Segundo Foucault, o Estado, ele era produtor de coerção. O Estado, ele era, em outras palavras, um sujeito. O Estado era um sujeito, um ente, ou seja, o Estado é uma instituição cujo caráter é altamente punitivo. Ou seja, o Estado é produtor, segundo o Foucault, de coerção. O Foucault, ele foi, no que diz respeito à sua produção literária, ele foi um pensador bastante fecundo, ou seja, Foucault produz inúmeras obras que vão, Rafa, desde a psicanálise, passando pela sociologia, atravessando o direito e chegando até onde? A teoria geral do Estado, ou a filosofia do direito, ou a filosofia política. Não. Foucault, ele é
herdeiro de uma tradição marxista, embora ter sido herdeiro de uma tradição marxista, o Michel Foucault, ele estava à margem da escola de Frankfurt. Isto quer dizer que o Michel Foucault, ele não via a sociedade como os frankfurtianos, Adorno, Horkheimer, Habermas, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, vírgula, etc, 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 viam. Ele não via a sociedade, ele não desenvolveu uma teoria crítica da sociedade. Não, ele não fez isso. Por quê? Porque a preocupação dele não era desenvolver uma teoria crítica, mas a preocupação dele era a análise das estruturas de poder. Era com isso que Foucault estava preocupado, com as estruturas de poder. E para falar dessas estruturas de poder, segundo Foucault, essas estruturas, elas estão dialeticamente se relacionando entre si. Essas estruturas de poder estão se relacionando entre si. E são justamente essas estruturas de poder que compõem o Estado. E esse Estado, ele é dominador. E como eu disse, há a relação entre aquele que é dominado e aquele que domina. Quando nós falamos em Foucault, nós falamos, do ponto de vista da produção literária, nós falamos em inúmeras obras. Como eu disse, começa na psicanálise, passa pela filosofia, pela sociologia, pelo direito, pela teoria geral do Estado, vírgula, etc, etc, até chegar à filosofia. Dentre essas obras de caráter filosófico e sociológico, o Foucault escreveu O Nascimento da Clínica em 1963. O Nascimento da Clínica. Essa obra, O Nascimento da Clínica, escrita por Foucault em 1963, foi importante por quê? Porque o Foucault, ele vai analisar como se dava o quê? O sistema médico, como se davam as estruturas de poder dentro da medicina no final do século XVIII e início do século XIX. Ele vai fazer uma avaliação completa desse sistema da medicina. Por quê? Porque o Foucault é filho de médico, gente. O fato dele ser filho de médico, isso serviu para que o Foucault começasse a sua análise da sociedade a partir do quê? A partir da medicina. Ao observar o quê? A relação entre médico e paciente. É um clássico do pensamento, no pensamento Foucaultiano, o nascimento da clínica. Se por um lado o Foucault, em 1963, escreve O Nascimento da Clínica, em 1966, Foucault vai escrever As Palavras e as Coisas. 66, As Palavras e as Coisas. Em seguida, o Foucault escreveu, em 1969, A Arqueologia do Saber. A Arqueologia do Saber. E é justamente nessa obra, A Arqueologia do Saber, que o Foucault vai falar da fase pré-arqueológica e da fase arqueológica propriamente dita. E quando Foucault vai falar da fase arqueológica propriamente dita, lá no capítulo 9, o Foucault vai falar da importância da ciência. Ele fala da importância da ciência. Porém, o que nos interessa para efeito de Enem são duas obras. E nessas duas obras o Foucault vai trabalhar exatamente as mesmas coisas. Ou seja, o que ele começa em uma, ele termina em outra. A primeira obra, escrita em 1975, o título dessa obra é Vigiar e Punir.
Famosíssima essa obra. E vai aqui uma deixa para vocês entenderem o que ele trata nessa obra. Vai aqui uma deixa. Assistam Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 1. Cai como uma luva. Possivelmente, repito, gente, assistam o filme Tropa de Elite 1. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Por quê? Porque no Enem pode cair uma questão pedindo para que você, a partir do filme, você faça uma análise das estruturas de poder segundo o pensamento kantiano. E aí? Você precisa assistir. Mas o que Foucault trata basicamente, ele trabalha basicamente nessa obra Vigiar e Punir. Foucault trabalha em Vigiar e Punir. Foucault faz um estudo científico sobre a evolução histórica da legislação penal, bem como o quê? Bem como os seus métodos coercitivos e punitivos adotados pelo poder público nas formas de quê? De repressão. De repressão. Ou seja, o que Foucault está dizendo aqui é que o direito apoiado pelo Estado, o direito, ele tem a finalidade de punir. O direito, ele é punitivo. Por quê? Porque o direito, além de estar positivado, né, o direito, ele produz certas sanções. No caso da sua transgressão, ele produz certas sanções, ele produz certas penalidades. Mas para que existe a lei existe para que o Estado possa te manipular. A lei existe, segundo Foucault, para que o Estado ele possa exercer sobre você uma certa coerção. Pois bem. Métodos que vão desde a violência física até instituições correcionais. O Estado, segundo o Foucault, ele produz isso, ele é altamente violento. E para falar desse caráter violento do Estado, o Foucault ele vai criticar as instituições, e dentre essas instituições, a polícia, segundo alguns autores Foucaultianos, segundo alguns especialistas em Foucault, né? A polícia, ela exerce a violência, por quê? Porque a polícia, através da força física, ela exerce certa coerção sobre o indivíduo. Por isso que a polícia é violenta, segundo alguns Foucaultianos, porque ela, através da violência, quer exercer sobre o indivíduo uma certa coerção, ou seja, ela quer exercer sobre o indivíduo um certo poder. É isso. E de fato exerce mesmo. E de fato exerce. Se por um lado o Foucault trabalha isso em Vigiar e Punir, né? Por quê? Porque, segundo Foucault, o Estado ele deve vigiar, e ao mesmo tempo que vigiar, ele deve punir aqueles que transgridem, né, os seus preceitos, as suas determinações. O Estado ele vigia, e ao mesmo tempo que vigia, ele pune. Ele exerce um caráter de vigilância e também, Rafa, um caráter punitivo. Ele adota essa postura. Ou seja, o Estado é repressivo. E todos os seus aparelhos, ou seja, todas as instituições que emanam do Estado também são repressivas. Bom, em 1975, como eu disse, ele escreveu Vigiar e Punir. Agora, em 1979, ele escreve uma outra obra famosíssima, na qual ele vai trabalhar exatamente
as mesmas coisas e um pouquinho mais que ele trabalhou em Vigiar e Punir. O nome dessa obra é A Microfísica do Poder. Escrevam aí, A Microfísica do Poder. Ou seja, na Microfísica do Poder, o Foucault vai explicar quais os mecanismos de poder são exercidos fora, abaixo, ao lado e dentro do aparelho que é o Estado. Segundo Foucault, em A Microfísica do Poder, o poder funciona e é exercido em rede. Os indivíduos, em suas malhas, exercem o poder e sofrem sua ação. E aí? Quando nós falamos em poder, nós, em Foucault, em relação de poder, isso aí não é característico apenas da sociedade atual. O que vocês acham? Vocês acham que é característico apenas da sociedade atual? Essa relação de poder? Hã? Se nós analisarmos historicamente a civilização humana, nós vemos que, historicamente falando, sempre houve, há e sempre haverá a relação de poder. Desde que o indivíduo ele começou a se agrupar, desde que o indivíduo ele passou a se reunir em sociedade, desde que esse indivíduo ele passou a viver em conjunto, ele passou a estabelecer um relacionamento, esse relacionamento com outro passou a ser um relacionamento de poder. De poder. É o mais forte exercendo domínio sobre o mais fraco. E isso não é somente no âmbito da sociedade humana, não. Isso não é apenas no âmbito da humanidade, no âmbito do ser humano. Isto também acontece no âmbito, ou seja, no reino animal, no universo animal. Fica com as fêmeas do bando quem venceu o macho que venceu o outro. O macho que conseguir vencer o outro, ele vai exercer domínio sobre todas aquelas leoas, sobre todas aquelas fêmeas. Percebe que quando um gorila quer ser o macho alfa daquele bando, o macaco quando quer ser o macho alfa daquele bando, quando você vê dois machos lá, entendeu? Um na frente do outro, e pau quebra. O pau quebra. Vai liderar o grupo, vai liderar o bando. Vai ter domínio sobre todas aquelas fêmeas quem vencer. Quem sai vivo? O derrotado é simplesmente uma nota de rodapé. Ele é esquecido pelas fêmeas. Aquele que até então era o macho alfa, ele deixa de ser o alfa, se transforma no beta, gama, delta, epsilon, vírgula, etc. e tal. No âmbito da raça humana não é diferente. Não é diferente. O homem sempre dominou a mulher. Sempre dominou a mulher. Nessa relação homem e mulher, o homem sempre deteve domínio sobre a mulher. Isso é histórico. Eu não estou sendo machista aqui não. Caso alguma feminista esteja assistindo esta aula ou irá assistir, não sou machista. Enfim. Eu ia falar um negocinho aqui pra vocês, feministas, mas deixa quieto, não vou falar não. Deixa quieto aqui. Deixa. Não.
Não vou nem pensar porque desperta em mim os meus sentimentos mais primitivos. Mas tudo bem, deixa pra lá, o negócio aqui não é. Mas, enfim, fecha aspas. Aliás, feminista não entende nada de mulher. Pronto, disse. Vou denunciar o vídeo. Hã? Vou denunciar esse vídeo aí depois. Elas vão o quê? Denunciar o vídeo? Eu tô me lixando pra feminista, rapaz. Minha cara de preocupado. É igual bosta, isso aí. Quanto mais mexe, mais pega. Cara, e a minha cara de preocupado? Vai nascer feminista ainda pra poder fazer alguma coisa contra eu. Tô me lixando pra feminista. Enfim. Tudo bem, Esther? Ficou bravo que você falou isso. Não, ela é assim mesmo. O homem sempre deteve domínio, pessoal, sobre a mulher. Isso é histórico. É claro que nos dias de hoje, né, na atualidade, esses valores, né, a mulher está provando cada vez mais que está não depende do homem. Isso é bacana? Claro que é bacana. A mulher, ela está conquistando o seu espaço, ela está mostrando para o homem que ela é tão ou mais capaz que ele. Aliás, exceto tirando essa anta que acabou de sair da presidência da República, eu tenho o maior prazer de ser liderado por mulher. Maior prazer. Eu tenho o maior prazer de ser liderado por mulher. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, com isso, é que sempre houve e sempre haverá esta relação de domínio. O forte sempre irá dominar aquele que é mais fraco. E o Foucault, ele está antenado nesta relação histórica, né? Porque quer queira, quer não, ele faz uma análise histórica desta relação de poder até chegar no estado atual, até chegar na atualidade e mostrar que o estado na atualidade também ele trabalha essa relação de poder. Pois bem, para que possamos falar em poder para o Foucault, partindo dessa ideia de que para o Foucault sempre existiu uma relação de poder, a pergunta que eu faço é: quem é que manda na casa de vocês? Minha mãe. Meu pai. Hã? Depende da hora. Sim, mas o que eu estou me referindo é sempre o mais forte que manda. Lá em casa é minha mulher que manda. Não vou eu falar que sou eu que mando aqui, que ela me arrebenta. Não, lá em casa é minha mulher que manda. Se eu falar que sou eu, que daí ela assistir isso aqui, eu tô morto. Não, pra minha saúde é minha mulher que manda. Ela vai na formatura, professor? Vai encher o saco dela lá não. Enfim, gente, a família, na família existe alguém que manda. Há uma relação, é o que o Foucault está dizendo, que há uma relação de poder na família. O que o Foucault diz que há também uma relação de poder no que diz respeito à economia. Como assim? Quando o Foucault vai dizer, olha, há uma relação de poder na economia, o que o Foucault está dizendo é que o capitalismo, ele exerce uma certa relação de poder sobre o consumidor. O Foucault é um marxista, ele está olhando para o capitalismo a partir dessa relação de poder e está dizendo que o capitalismo exerce uma relação de poder sobre o indivíduo. De que forma que o capitalismo, segundo o Foucault, exerce uma relação de poder sobre os indivíduos? Através do consumo, é através da mídia, é através das
da propaganda é através dos veículos de comunicação de massa. É dessa forma que o capitalismo exerce uma relação de poder sobre as pessoas. O capitalismo faz com que você gaste o que não tem, compra o que não precisa para agradar quem não necessita ser agradado. Para mostrar o quê? Para mostrar quem você não é. Ele está criticando o capitalismo. Ele está criticando a família, que na família exerce uma certa coerção, uma certa relação de poder. Porque tudo isso junto, a economia, a família, a religião também, Bárbara, exerce uma relação de poder sobre as pessoas. Por quê? Porque quer queira, quer não, aquele que está lá na frente, seja o pastor ou o padre, ele em tese é representante de Deus. Logo, aquilo que ele fala sob a inspiração de Deus. Portanto, ele não pode ser contestado. Tudo que ele disser, uma vez que ele está falando sob a inspiração divina, ele deve ser escutado. Mais que isso, ele deve ser obedecido. Daí falar-se muito entre os clérigos, eles usarem correntemente o vocabulário autoridade. Eu sou uma autoridade perante Deus. Ou seja, quando ele está dizendo que eu sou uma autoridade, a autoridade divina, uma autoridade de Deus, ele está dizendo em outras palavras que em nome de Deus ele exerce uma relação de poder e de domínio sobre você. Ele exerce. Percebe que nós nunca fugiremos dessa relação de poder? Por exemplo, a nossa relação aqui é de poder. O aluno e o professor. O professor fala, o aluno obedece. Mas ao mesmo tempo que entre nós há uma relação de poder, entre eu e a coordenação também existe uma relação de poder. Lá fala e aqui eu obedeço. E assim sucessivamente. Percebe que em quaisquer segmentos da sociedade existe uma relação de poder. Mas a pergunta é, por que há essa relação de poder? Por que é necessário essa relação de poder? Exatamente. Esta relação de poder existe com uma única função, com uma única finalidade: a manutenção da ordem. Né? Por outro lado, nós analisando positivamente essa questão do poder, é bacana, é necessário que exista essa relação de poder. Já pensou se não existisse essa relação de poder? O que seria da sociedade, Carol, se não existisse essa relação de poder? Onde todo mundo fizesse o que desse na cabeça. Onde eu não me submeto a uma autoridade. O que seria da sociedade? O que seria de uma empresa onde o cara que acabou de entrar, ao entrar, ele vai olhar em pé de igualdade para com o dono? Uma bagunça. Imagine se não existisse essa relação de poder, onde o funcionário fizesse o que ele bem quisesse dentro da instituição, dentro da empresa ou em qualquer lugar. Percebe que existe esta relação de poder para que haja a manutenção da ordem? Sim, para que haja a manutenção da ordem. Mas a questão é, quando nós falamos em Foucault, em poder, a pergunta que nós fazemos primeiro é: o que não é poder? O que não é poder para o Foucault? O que não é poder para o Foucault? O que não é poder? O poder não pode ser localizado e observado numa instituição determinada ou no Estado. Poder para Foucault não é considerado como algo que o indivíduo cede a um governante
como vemos na compreensão política tradicional de contrato social. Não, isso não é poder para o Foucault. Isso não é poder. Se isso não é poder para o Foucault, o que é o poder para ele? Poder para o Foucault, poder para o Foucault acontece como uma relação de força. Desse modo, como relação de forças, o poder está em todas as partes. Ou seja, Foucault rompe com as concepções clássicas deste termo e define o poder como uma rede de relações onde todos os indivíduos estão diretamente envolvidos como geradores ou receptores, dando vida e movimento a estas relações. Diga. Professor, eu não entendi. Então, para ele, o poder, ele é, de certa forma, só imposto, ele não pode ser consensual? Não. O poder para ele é algo imposto. Aqui, ó. Então, de nenhuma forma pode ser consensual agora no contrato social. É. Estava num acordo. Olha aqui, presta atenção. Foucault rompe com as concepções clássicas, ou seja, desse termo, dessa expressão poder, e define o poder como uma rede de relações onde todos os indivíduos estão envolvidos como geradores. Ele está gerando, e como receptores, ao mesmo tempo que eu gero, que eu produzo, eu recebo, dando vida e movimento a essas relações. Ou seja, poder para ele é quando eu me dou e recebo. E dessa relação de dar e receber, essa relação implica no quê? Numa relação de poder. Né? E essa relação de poder, ela gera vida e movimento. E essa vida e esse movimento é o que estabelece esta relação. Posso colocar aqui externamente? Nesse sentido, sim. Pois bem. De que maneira acontecem as relações de poder, segundo Foucault? As relações de poder acontecem quando o Estado cria mecanismos, dispositivos de controle do poder. Quando o Estado cria mecanismos, quando ele cria dispositivos de controle desse poder. A pergunta que eu faço é: quais mecanismos, quais dispositivos são esses? São as instituições. O Estado é uma macro-instituição, e desta macro-instituição surgem pequenas ou micro-instituições, como a política, como a família, como a economia, vírgula, etc, etc, etc. Todas elas exercem coerção, segundo Foucault. Quais dispositivos são esses? Quais dispositivos que estas instituições, essas micro-instituições e esta macro-instituição utiliza? A vigilância e a punição. É o que eu falei anteriormente. A vigilância e a punição. Por que vigiar? Alguém já parou para se perguntar por que vigiar? Para controlar. Uma forma de manipulação. Para controlar e punir quem não aceita esse controle. Para controlar e punir quem não aceita esse controle. Um exemplo. Você está indo de Cambé para Londrina. Sabia que você está constantemente sendo vigiado pelo Estado? Exatamente. Sabe aquele radarzinho que tem na estrada? É uma forma do Estado estar te vigiando. E o que acontece? O que
acontece se você ignorar essa vigilância? Punido. Essa vigilância, esse radar é ou não um mecanismo de controle do Estado? É. Outro exemplo de mecanismo de controle, né, cuja finalidade é exercer poder, domínio sobre a pessoa, quando você vai a um determinado lugar onde todas as câmeras, onde você está, tem sempre uma câmera voltada para você. Você não sabe, mas existe uma câmera voltada para você. Outra forma do Estado, Amanda, exercer um controle sobre você é no CPF na nota. Sabia disso? Que é uma forma do Estado estar averiguando se você está ou não gastando mais do que você recebe? Sabia disso, gente? Sabia que quando você entra numa rede social, num Facebook da vida e publica lá as suas fotinhas, né? Sabia que quando você está fazendo isso, há alguém lá atrás que está, entendeu, vigiando você? Portanto, você é responsável por aquilo que você escreve, você é responsável por aquilo que você publica, você é responsável por aquilo que você pensa. Cuidado com rede social. Por exemplo, tem muita gente que quer ostentar. Muita gente. Isabela, tem muita gente que quer ostentar. Aí o que ele faz? Ele não tem um gato para puxar pelo rabo. O que ele faz? Ele vai lá, ele ganha R$2.000 por mês, mas ele bate foto na frente de uma BMW. Ele bate foto na frente de uma Ferrari. Ele vive exibindo roupas caras nas redes sociais, tirando foto. Sabe? Exatamente, é só futilidade. Ontem saiu uma notícia sobre isso. Tiveram dois caras, não me lembro do país, que eles criaram um homem aparentemente milionário, que não era. Eles contrataram um ator, vestiram ele, começaram a tirar fotos no Instagram. E o cara ficou famoso, ele viralizou. Ou seja, gente, tem gente que vai lá e posta isso. Sabia que tem alguém que está com a página do Facebook aberta e a outra página da Receita Federal com o teu extrato, com o teu imposto de renda aberto? Espera lá, ele... É verdade, gente. Pergunta para qualquer pessoa que trabalha na Receita. Há um órgão responsável para fazer isso. Ele está com o teu Facebook aberto e ao mesmo tempo com o teu imposto de renda. Pera lá, ele declarou isso, mas pera lá, como pode uma pessoa que declara isso ter uma Ferrari? Como pode alguém que declarou isso, esse valor, morar num condomínio fechado, estar passeando de helicóptero e de iate? Alguma coisa errada tem. Sonegação de imposto. Declara uma coisa, mas o meu patrimônio não é compatível com o que foi declarado. Malha fina. É o esquema da receita do CPF na nota. É para verificar, você que vai lá e paga o teu imposto de renda, é para verificar se aquilo que você está gastando transcende aquilo que você declarou. Se transcender aquilo que você declarou, você cai na malha fina. Bom, gente, na aula que vem nós concluímos essa aula sobre o Foucault. E até lá, por hoje, gente, muito obrigado. Até a próxima semana, onde nós estaremos terminando o Foucault. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.